Boa tarde, que a paz esteja com todos. Estamos começando mais uma live do estudo da palavra, nessa tarde de segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022. Espero que todos estejam bem. Você que está comigo agora, ao vivo, pelo Facebook, você também que está comigo pelo Instagram, e você que posteriormente vai ver esse vídeo pelo YouTube. Sejam todos bem-vindos. Já vou colocar aqui o nome da live. Isso mesmo, o nome da live é esse aí. Os ensinamentos de Jesus. Vamos lá então? Vamos começar? Vamos orar então, né? Senhor, nos abençoa, meu Pai, mais uma live. Cada pessoa que está comigo agora, ao vivo, que o Senhor possa abençoar poderosamente, meu Pai. Nós confiamos no Senhor e é em Ti que nós esperamos, meu Pai. No nome de Jesus. E que assim seja. Amém? Pronto, já pega a tua Bíblia aí. Qual era a reação das pessoas com os ensinos do Senhor? Ele usava parábolas, usava exemplos bem práticos, né? Mas às vezes também ele falava de uma forma misteriosa, não é isso? Alguns, como nós vamos ver, acreditavam naquilo que Jesus falava, e outros não. Outros, a incredulidade falava mais alto. Compreendeu? Vamos entender então. Qual vai ser a sua reação dos ensinos de Jesus? É o que nós vamos ver aqui. Eu vou usar, nesses ensinos de hoje, apenas o Evangelho de João. Só para você entender, tá bom? Capítulo 3, a partir do versículo 9. Diz assim: Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como pode ser isto? Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre de Israel e não sabes isso? Então, o primeiro exemplo que nós vamos usar é o próprio Nicodemos. Ele foi atrás de Jesus com muitas dúvidas e voltou também, talvez até com mais dúvidas do que ele já tinha, né? Porque Jesus falou de uma forma enigmática, vamos dizer assim, sobre o reino de Deus, que ele deveria nascer de novo. Para muitas pessoas, nascer de novo, quando você realmente já passou por esse processo da conversão, vai ser fácil de entender. Mas para aquela pessoa que ainda não passou por esse processo, olha, realmente é quase impossível. Aliás, é impossível que a pessoa entenda o que é a conversão, o que é nascer de novo. É ou não é? Então Nicodemos, ele chegou até Jesus com algumas perguntas para ele, tinha muitas dúvidas, e talvez ele voltou, como eu falei, até com mais dúvidas ainda. Vamos ver aqui, ó. Capítulo 3, a partir do versículo 1. Esse é só o primeiro exemplo que eu vou usar, tá bom? Sobre os ensinos de Jesus. Como ele fala de uma forma que, se a pessoa não prestar atenção, fica um pouco estranha. E ela vai ter que ter discernimento, né? Ela vai ter que ter o coração aberto para compreender sobre Jesus. É como você também, tá bom? Se você fechar o teu coração e querer entender ele de uma forma totalmente racional, vamos dizer assim, não vai compreender. Os ensinos de Jesus são realmente misteriosos, compreendeu? Ele falou, por exemplo, que quando alguém batesse no seu rosto, você desce o outro lado. Falou também sobre perdoar pecados, se você poderia perdoar 70 vezes 7. Difícil de se compreender. Mas quando você tem o Espírito Santo, as coisas ficam mais fáceis, tá bom? Apesar de que todo dia nós aprendemos algo sobre Jesus. Nunca ninguém sabe tudo, tá bom? Porque Jesus era o próprio Deus. Aqui, Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 1. Falando sobre Nicodemos, né? E havia entre os fariseus um homem
chamado Nicodemos, principal dos judeus. Ele foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, Rabi é mestre, né? Bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E olha, Jesus, mas eu nasci foi na maternidade, eu vou ter que voltar lá. Aí Jesus: não, eu não estou falando sobre isso. Ter um novo pensamento. O apóstolo Paulo, ele fala na carta dele aos Romanos, no capítulo 12, logo no início, né, que o nascer de novo é renovar o meu pensamento, pensar de uma forma diferenciada. Isso aí ele chama de metanoia, né? Metanoia é para que você entenda, né? É como se você estivesse andando para frente, vamos dizer para o norte, né? E você vira totalmente, você começa a andar para o sul. Pronto, é basicamente isso. O metanoia, o arrependimento, a conversão. Então era sobre isso que Jesus estava falando. Não era para o Nicodemos voltar para dentro do ventre da mãe dele. Isso aí seria impossível. Então os ensinos de Jesus Cristo sempre tinham esse ar de mistério, né? E somente aquela pessoa que tem o coração aberto vai compreender. Vou trazer outro exemplo aqui, ó. Quando Jesus ensina, eu vou trazer dois exemplos em primeiro lugar sobre os ensinamentos de Jesus, aquela pessoa ouvir e compreender e se converter, mas também depois eu vou trazer exemplos de pessoas que fecharam o coração e não quiseram entender. Compreendeu? Desprezar os ensinos. Cuidado para você não desprezar o que é mais importante. Vamos lá. Evangelho de João. Como eu falei, só vou usar o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 2, a partir do versículo 21. Aqui fala sobre a sua ressurreição, ó. Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Então eles tiveram compreensão sobre aquele ensinamento, que o templo seria derrubado e seria reerguido. Eles não compreenderam. Quando Jesus morreu e aí ressuscitou, aí que eles foram entender. E aquele mistério, aquela charada, vamos dizer assim, foi desvendada. Mas para quê? Para que eles crescem. Pronto. Então, quando vem o ensino de Jesus, ou a pessoa crê, abrindo o coração, ou ela fecha o coração e há incredulidade. Vou trazer outro exemplo aqui. Lembra da mulher samaritana? Que Jesus falou com ela no poço de água? Ele falou de uma forma que a salvação, os seus ensinos, seria como a água viva. Seria estranho, é ou não é? Mas aquela mulher compreendeu. Vamos ver aqui. Evangelho de João, no capítulo 4, ó. A partir do versículo 10, diz assim: respondeu Jesus e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele daria água viva. A água viva não é simplesmente o H2O, é a salvação. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com quem tirar, e o poço é fundo, onde pois tem a água viva? Aquela mulher, a princípio, ela ficou sem compreender. Mas como é que o senhor vai me dar água? O senhor não tem uma garrafa. O senhor não tem uma vasilha para tirar a água. Como o senhor vai me dar essa água? Aí ele vai explicar, né? Ela pergunta para ele: és tu maior do que o nosso pai Jacó,
que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. A água que ela estava tirando no poço de Jacó. Olha, se você toma dessa água hoje, amanhã você vai ter que vir buscar de novo. Mas eu tenho a água que vai trazer ao teu coração a paz, que você não vai precisar buscar mais, que você vai encontrar. Ele diz. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Peraí, pastor, então quer dizer que a pessoa não precisa mais ter geladeira, não precisa mais tomar uma água mineral? Não é isso que Jesus está falando. Ele está falando aqui sobre a salvação. Só que você tem que ter entendimento. Aqui é só quem tem o Espírito Santo. Compreendeu? Disse-lhe: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Olha como ela não era boba, né? E aí, Jesus sai dali, traz as pessoas da cidade e conhecem ao Senhor. Então aquela mulher já se tornou uma missionária, porque ela compreendeu que quem falava com ela não era uma pessoa qualquer, não era um beduíno, era o próprio Filho de Deus, superior a Jacó. E ela compreendeu. Pronto. Esses dois exemplos aqui, você já viu aqui, né? As pessoas, os discípulos se compreenderam sobre a ressurreição, quando ele falou do templo, que seria derribado e depois seria erguido. Não era o templo, o de Jerusalém, né? Que foi destruído pelos romanos no ano 70. Não era ele mesmo, que seria morto e ao terceiro dia ia ressuscitar. Pronto, então eles creram. Essa mulher também. Agora eu vou trazer casos em que as pessoas fecharam o coração e não compreenderam. Ainda no Evangelho de João. É uma sequência hoje. Olha aí. Vamos ver. Evangelho de João, capítulo 7, a partir do versículo 33. Ele vai dizer assim, ó: disse-lhe, pois, Jesus: ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis vir. Aí perguntaram: onde é que ele vai? Ele estava falando do Pai, estava falando do céu. Disseram pelos judeus uns para os outros: para onde irá este, que não o acharemos? Irá porventura para os dispersos entre os gregos, e ensinará os gregos? Que palavra é essa que disse: buscar-me-eis e não me achareis, e aonde eu estou, vós não podeis ir? Ele iria para junto do Pai. Então aquelas pessoas não entenderam. Eu entendo o que ele falou aqui. Você também, que tem o Espírito Santo, que já leu a palavra, está compreendendo o que eu estou falando. Mas talvez tenha alguém nessa época que já existia, e hoje também. Irmãos, isso aqui foi escrito há mais de 2000 anos. Ainda há pessoas que ainda duvidam, que ainda não compreendem. Mas para compreender, eu tenho que ter o coração totalmente aberto. Aí se chama fé. Eu só vou compreender, amados, e aceitar as coisas de Deus se eu usar a minha fé, porque senão não vai acontecer nada. Outro exemplo aqui, vamos lá. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31. Aqui. Agora Jesus fala sobre a libertação, né? Porque eles deveriam se libertar. Aí eles dizem: que a gente está preso, por acaso? Capítulo 8, versículo 31, ó. Jesus dizia: pois aos judeus que criam nele: se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres?
Era como se eles perguntassem: por que a gente vai se libertar? A gente está preso por acaso? Então, às vezes você fala para alguém, né, que aquela pessoa tem que se libertar dos vícios, tem que se libertar da prostituição, tem que se libertar da religiosidade, da idolatria, mas aquela pessoa não compreende. Ah, eu não estou preso para me libertar, mas ele está falando de uma forma espiritual. Aquelas pessoas, os judeus daquela época, eram presos às leis, eram presos à incredulidade. Deveriam sim libertar. Compreendeu? Acredito que você já está entendendo essa palavra. Se você não está entendendo ainda, ore ao Senhor e abre o teu coração. Vou dar mais alguns exemplos aqui. Ainda no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 51. Agora eles ficaram sem entender, era mais nada. Ele vai dizer que quem compreende ele nunca vai morrer. Aí eles disseram assim: peraí, os profetas já morreram, o Moisés morreu, o senhor está falando que quem crê no Senhor não vai morrer? Não vai morrer eternamente. Fisicamente todo mundo vai ter que morrer sim, para poder ressuscitar. Vamos ver aqui. Capítulo 8, versículo 51, diz assim: em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. A pessoa vai viver eternamente? Só que de uma forma espiritual, junto de Deus. Aí é o que se chama a vida eterna. Disseram-me, pois, os judeus: agora conhecemos que tens demônio. Olha aqui, falaram até que Jesus tinha demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte? És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas que morreram? Que te fazes tu ser? Primeiro, eles não compreendiam os ensinos de Jesus, porque Jesus era o próprio Filho de Deus. Ele ensinou coisas tremendas, amados. Para aquelas pessoas era um absurdo o que ele dizia. Ah, quer dizer que quem compreende o Senhor e crê na palavra não vai morrer? Como pode? Se o Abraão morreu, os profetas morreram. Quer dizer que o Senhor é mais do que o Abraão? É sim. É mais do que o Abraão, sim. Ele é o Filho de Deus. Vamos outro exemplo aqui. Ele vai dizer que ele viu Abraão. Aí, para a cabeça daquelas pessoas, disse: peraí, agora vamos para casa mesmo, não dá para entender mais nada. O senhor não tem nem 50 anos e o senhor viu Abraão? Vamos ver aqui. Capítulo 8, versículo 56, ó. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Não é tremendo isso aqui? A ignorância. A gente fala assim, mas até um tempo desse a gente também era assim. Quando alguém falava de Jesus para a gente, que ele vai nos salvar, que ele vai nos libertar, que vamos ter a vida eterna, realmente são ensinos, né? Simples, né? Para nós que temos o Espírito Santo, para você que já é uma nova criatura, é simples. Mas para aquela pessoa que não tem ainda o Espírito Santo, olha, realmente não dá para compreender. Voltando agora para o próprio Nicodemos, né? No capítulo 3, ainda do Evangelho de João, ó. Versículo 11, ó. Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Então, se coisas simples que Jesus ensinava, que qualquer pessoa, simples mesmo, uma pessoa do campo, um pescador, um agricultor, compreendia facilmente. Aquela pessoa que era um dos principais judeus, um dos chefes ali,
religiosos não compreendiam o que Jesus estava ensinando. Tão simples, uma pessoa tão simples compreendia como se fosse hoje um pedreiro, um pipoqueiro, pessoa simples mesmo. Quando Jesus ensinava, aquela pessoa abria o coração e compreendia e tinha a vida eterna. E aí entraram quem? Publicanos, que eles odiavam, né? As prostitutas. Lembra daquela que enxugou os pés de Jesus? Molhou com os, ela chorou, você caía lágrimas, né? Enxugava com os próprios cabelos. Muito forte, né? Pessoas que se dobraram diante de Jesus facilmente. Para aquelas pessoas foi fácil, mas para esses líderes era difícil. E o que muda hoje? Quase nada, irmãos. Para você entender os ensinos de Jesus Cristo, que são simples, né? Basta que você abra o teu coração, porque senão você nunca vai compreender. São ensinos, né, eternos. São tão simples que são difíceis de compreender. Isso é, quando a pessoa ela fecha realmente o coração. O apóstolo Paulo, na carta dele, a primeira carta dele aos Coríntios, ele vai falar sobre duas pessoas. É o que nós vamos finalizar aqui: o homem natural e o homem espiritual. Ele é exatamente essas pessoas aqui. As pessoas dos primeiros exemplos eram espirituais, compreenderam facilmente. E esses últimos exemplos que eu dei eram pessoas carnais, que não compreenderam. Por quê? Porque não quiseram abrir o coração. Ele vai dizer assim, ó, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, ele diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura. Não é loucura? Dizer que falou com Abraão, ele disse assim: mas o senhor não tem nem 50 anos e o senhor falou com Abraão? Falei. Ele exultou na obra de Deus. Realmente difícil de entender, né? E não pode entendê-las, ó, porque elas se discernem espiritualmente. Então é o Espírito, tem que estar em você. Hoje, daqui a pouco eu vou orar para que você receba o Espírito Santo, tá bom? Para que você saiba fazer essa diferença entre aquilo que é de Deus e aquilo que é carnal. E aqui no versículo, ainda a primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 15, ele diz: mas o que é espiritual, né, discerne bem tudo, ó, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, se eu tenho a mente de Cristo e você tem a mente de Cristo, esses ensinamentos aqui você compreende. Como ele falou para aquela mulher: olha, a pessoa que bebe da água que você está tirando, amanhã vai ter que vir buscar mais, mas eu vou dar uma água que a pessoa não terá mais sede. Ele não está falando do H2O, está falando sobre a salvação, sobre ter uma nova vida. Mas a pessoa que ela não tem o Espírito Santo, ela não vai compreender isso. É ou não é? Então a pergunta que eu faço nesse final agora é isso: você quer ter compreensão dos ensinamentos de Jesus? Aí é uma questão sua. Você vai ter que abrir o teu coração, né, para que Deus tire do teu coração essa incredulidade. Você que vai ter que agir com pureza de coração agora, para compreender os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer, você tem que entregar a tua vida para Jesus Cristo e receber o Espírito Santo. É isso que você quer fazer? Então fecha os teus olhos aí. Olha comigo assim: meu Deus e meu Pai, nessa tarde eu quero entregar a minha vida para o Senhor. Meu Deus, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. Me dá, Pai, entendimento sobre os teus ensinamentos, para que eu seja uma pessoa espiritual, em nome de Jesus, e que assim seja. Deixa eu orar pela tua vida. Senhor,
Abençoa essa pessoa agora que entregou a vida para o Senhor. Perdoa os seus pecados, meu Pai. Escreve o nome dessa pessoa no livro da vida. Dá entendimento, meu Pai, dos teus ensinamentos. Abençoa também essa pessoa que está se reconciliando agora com o Senhor. Meu Deus, traz paz a esses corações. E essa pessoa também, meu Deus, que está sempre comigo no estudo da palavra. Abençoa poderosamente a cada um, meu Pai. No nome de Jesus. E que assim seja. Amém? Então está finalizando mais um estudo da palavra. O próximo estudo será sábado que vem pela manhã. Um abraço então e até lá. Deus te abençoe.